Podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio, seja muito bem-vindo. Hoje, não vou dizer para vocês, toda vez eu falo que é especial, é isso, é aquilo, mas é porque tem um cara que vai falar hoje com vocês que ele não tem nada a ver comigo. Eu não conheço, não sei quem é um negócio. Nada mais, nada menos que Ítalo Fiuza, né? E, por um acaso, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Por um acaso, eu conheço desde o dia, na verdade, antes dele nascer, até o dia do nascimento. Mas eu vou deixar ele se apresentar. E eu vou contar, mas de alguma forma eu preciso contar que esse espaço em que nós estamos e que gravamos o podcast Seja Fora do Normal é o Estúdio FZA, que ele só existe e nós só fazemos esse trabalho aqui graças a esse profissional, a esse equipamento, a toda essa condição de trabalho para que hoje seja uma realidade aqui em Itaboraí. O podcast Seja Fora do Normal e vários outros podcasts que vêm sendo gravados aqui, aulas, estudos, palestras, atividades, workshops, né? Então, é isso. Essa pessoa é o Ítalo Fiuza que eu vou estar entrevistando. Eu vou pedir para que ele conte um pouquinho, se apresente por sua conta e conte um pouquinho para a gente sobre ele, né? Sobre o Estúdio FZA. Vamos lá, Ítalo. De maneira fora do normal, se possível, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente fala no podcast, que a gente nunca sabe quem está escutando, né? Que hora está escutando. Então, meu nome é Ítalo Fiuza, eu sou produtor de podcast. A gente vai fazer um podcast para falar de podcast, né? Então, um podcast para falar de podcast. Rapaz, e o podcast surgiu na sua vida de maneira meio esquisita, mas você pode falar sobre isso, na verdade. Meio do nada, né? Meio do nada. Em ritmo de férias ali, era dia 10 de janeiro. Então tava todo mundo meio verão, meio praia. Aí, até que então, o meu pai, através do Rafael Pontes, falou assim, cara, tem um cara que fica querendo falar com você, se você topa trabalhar. Eu falei assim, mas com o quê e tal? Aí ele vai te explicar lá quando chegar. Aí quando chegou, ele me ligou, eu em casa, quase dormindo, né? 3 da tarde, dormindo, no ritmo de férias. Aí ele me ligou e falou assim, tá pra trabalhar aqui? Com o quê? Pô, tá em estúdio de podcast aqui, tá precisando de alguém pra ficar na operação. Lá, nessa época, ainda era uma câmera só, era tranquila lá no estúdio do Clube Empreendedor. Era uma operação tranquila, né? Porque era uma câmera só, numa Mevo. A parada era só mexer com áudio e deixar a câmera lá rodando. Agora não, agora ainda tá... Vamos contar, o Ítalo, né, ele não falou ainda, mas ele é profissional de marketing, né? Sim. E a intenção desse que vos falo aqui, do Márcio Cerbello, por um acaso é o pai dele, né? Eu sou o pai dele, né? Ficou meio esquisito isso aí. Sou pai, sou sócio, sou amigo, né? E a gente precisa falar sobre isso de alguma maneira. E realmente aconteceu isso. Eu vinha buscando algumas possibilidades de conseguir um estágio para esse cara. Ele estava recém-formado ali, né? Não tinha sido formado. Na verdade, estava nos finalmente, né? Ainda não tinha se formado. E eu estava buscando algo para que ele vivesse esse mundo. Já vinha fazendo vários trabalhos para a EMECF, Educação Empreendedora, cuidando do marketing, das imagens, das mídias sociais. Mas, assim, algo que eu sentia que ele precisava de encarar um mundo, né? Aí eu estou falando aqui na função de autor do livro Seja Fora do Normal, aqui apresentador do podcast Seja Fora do Normal. E a minha ideia foi, cara, esse cara precisa estar com gente, conhecer gente, viver com outras pessoas, e o Clube Empreendedor Brasil é um espaço incrível, foi uma das minhas buscas e tentativas. E um belo dia, vou contar, tá, Ítalo? Pode contar. Eu estava sentado lá e escutando um papo de uma pessoa que depois veio a ser cliente do Ítalo lá no estúdio, em outros locais, falando sobre a pessoa que cuida do podcast não cuida direito, não falta, não vai, não sei o que, não tem compromisso, não sei o que lá. E eu tô ali, eu falei, caramba,
olha a oportunidade surgindo aí. Aí chamei o Rafael Ponzi, né? Presidente lá do Clube Empreendedor do Brasil. Abraço, Ponzi. Você é importante demais na nossa vida, na minha vida, irmão. É coautor comigo do livro Como Fazer Network. A gente tem um monte de coisa junto. Vamos ser coautores aí em outros livros. Mas, enfim, chamei o Ponzi e falei, Ponzi, eu tenho cara para ficar aqui. Mas quem? Falei, pô, meu filho. Aí ele falou, cara, como assim? Aí ele falou, mas como assim? Não tem como. Eu falei, não, cara, ele está se formando em marketing, pode ser estagiário, eu quero que ele faça um movimento e tal. E virei para ele e falei, cara, o Ítalo tem uma coisa, que ele é uma pessoa extremamente responsável, ele nunca vai te largar na mão aí. Que eu estou ouvindo a pessoa falar que vai largar na mão. Eu costumo dizer que ele é uns anos mais velho do que eu. Né? Ele, inclusive, me corrige algumas vezes, né? Safa a minha vida e tal. E eu falei isso para ele falou, pô, então vamos conversar, não sei o que, eu vou ligar para ele. Aí uma das coisas que o Rafael me perguntou, falou assim, bom, se eu contratar ele, se eu tiver que mandar ele embora, eu mando você junto? Eu falei, claro que não. Se ele fizer alguma coisa errada, se você não quiser, se achar que... Cara, a gente tem total liberdade e assim é na minha vida ao longo de tudo. Né? E foi o primeiro acordo, e aí depois é que ele ficou sabendo que recebeu a tal ligação. Pois é. Né? E vamos lá, e assim, daí tem toda uma história, porque ele não tinha nenhum contato com essa área, foi um aprendizado, né? Foi o primeiro contato com a comunicação em geral, né? Que foi O podcast é muito legal, né? É muito divertido. O podcast é muito fácil de ser consumido. Tem muitas plataformas hoje que tem YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Então, um podcast você pode escutar fazendo o que você quiser. E isso... Na minha cabeça, até então, não era uma coisa muito comum. O podcast começou a ser mais comum depois da pandemia, né? Na pandemia que o pessoal começou a lavar a louça fazendo podcast, arrumar a casa fazendo podcast. E aí, eu fui me acostumando com a ideia de gravar podcast e hoje eu sou completamente apaixonado pela comunicação em geral. O podcast agora tem vários formatos, tem o formato de mesa, tem o formato que a gente grava aqui, que são 2 poltronas. Tem o formato in loco, que você pode fazer o podcast no seu evento. Em qualquer lugar você pode fazer um podcast hoje. E conta pra mim, você faz isso também? Fazemos. O Estúdio FZA. Ele pode ir até a sua empresa. Se você só tem um cantinho que tenha uma mínima condição de luz controlada, né? Não pode ter um ambiente pra gente não depender de fatores externos. Tem que ter um ambiente com luz controlada. Mas até a luz você providencia também, né? Sim. É só ter um ambiente realmente fechado, com uma acústica boa, para não ter muito barulho externo. E aí a gente leva... E 2 cadeiras, é importante fazer podcast sentado. Mas veja bem, vou fazer o Veja Bem. Eu já vi você fazer, inclusive, em espaços, né? Em sítios, em ambientes abertos, em que você cuidou da iluminação de alguma maneira... E tem equipamentos de áudio, né? Porque pode ter um momento em que isso seja necessário. É possível fazer também? Sim, claro. Mas a gente depende de fatores externos. Não é o ideal, mas se for o caso, a gente adapta e... O importante é gravar podcast e gravar o conteúdo. Legal. E o podcast, ao longo do tempo, ele foi mudando de formato, né? O podcast, ele é o grande substituto aí Quer dizer, substituto não, porque não substitui efetivamente, mas as rádios, né, elas acabaram perdendo bastante espaço ou tendo que se adaptar e ganhar o formato de podcast. Se modernizou, eu acho. O rádio se modernizar de alguma uma forma de evolução do rádio. Né, acho que caminha. Mas o podcast hoje ele tem também essa configuração em que a gente tem... tanto que o Ítalo está falando aqui do podcast, que a princípio seria o áudio, e ele está falando de imagem. Do vídeo, sim. Né? Que algumas pessoas começaram a chamar de videocast, mas não pegou. O podcast o videocast meio que se globalizou ali no podcast. Então agora quase todo podcast tem um vídeo lá, se você tiver disponibilidade. No carro não é muito legal assistir o podcast, não. É melhor assistir só. É legal só ouvir. Ouvir. Mas se você estiver em casa com o tempo e for um assunto legal, bacana, você assiste lá na sua TV, no seu telefone. Enfim. Aliás, o podcast Seja Fora do Normal, você consegue escutar ele lá no YouTube áudio, né? No YouTube Podcast, né? Sim. E consegue assistir também. E consegue assistir também, YouTube, se quiser. no YouTube comum. Então é isso. E aí você se encantou? Conta pra mim como é que é essa história.
Agora já vão fazer 3 anos que eu tô nessa área do podcast e a comunicação através do podcast. E sim, cara, mas já escutei muita história, muita empresa que cresceu, muita história de pessoas que cresceram através da comunicação, empresas que eram minúsculas e fiquei sabendo de histórias que... Travei. Não tem problema. A gente no podcast o podcast tem isso de interessante porque existe a possibilidade dos cortes. Sim. Na rádio, uma travada como essa, ela seria um problema. Mas no podcast eu posso. Mas nesse caso não vou deixar cortar. Porque é importante que a gente utilize essa questão. Você de casa fica sabendo, quando você estiver gravando seu podcast, você não precisa ser perfeito, porque vai ter lá um espaço de tempo que aconteça e vai ser alterado. Tem todo um trabalho de edição, os cortes são feitos de maneira adequada. Então fique à vontade, isso é absolutamente possível acontecer, né? E essas pessoas... Eu entendo um pouquinho, eu conheço e acompanho um pouquinho a carreira do Ítalo ao longo do tempo. Sou hoje um investidor também na carreira dele. E o que ele estava buscando trazer aqui de alguma maneira é essa experiência que eu ia já perguntar sobre pessoas que ele... contato com histórias pessoas que ele ouviu, que ele viu e que ele passou. Então, assim, hoje... E que, em tese, não seriam de pessoas famosas. Então, o podcast, por essa questão dele estar bem dinamizado, né? Em quase todo lugar tem um estúdio de podcast. Você dá a oportunidade de pessoas que não teriam esse local de fala. E aí você fica sabendo de histórias que ficariam guardadas, às vezes. Em contrapartida, também, eu sei que você já gravou... E já esteve presente lá em gravações com pessoas bem famosas. Sim. Mas Mas o legal, o que encanta em trabalhar em espaços como esse é que realmente dar o local de fala e deixar a pessoa contar a sua história, contar a história da sua empresa, como que você cresceu. Porque quando a sua empresa contrata um podcast, ela não só divulga o seu trabalho, ela humaniza, ela conecta o produto com o cliente. E gera relacionamento. Gera confiança. Que é uma grande estratégia de marketing, né? Porque a conexão... O produto é um produto, mas até você vender, não é só... bota lá para vender, vai chegar gente para comprar. Não, você tem que ter um relacionamento com o cliente. E o podcast é uma forma de humanizar esse relacionamento. Dar um rosto, dar uma voz... Muito legal. Só trazendo a experiência, qualquer coisa você me corrige, mas, por exemplo, o podcast Seja Fora do Normal, ele está conectado. Na verdade, o nome podcast Seja Fora do Normal, ele surgiu de uma das pessoas que estavam sendo entrevistadas aqui. A ideia inicial era ele se chamar Podcast Fora do Normal. Mas a pessoa que estava sendo entrevistada aqui, ela era leitora... foi meu coach, né? Leitor do livro Seja Fora do Normal, e ele só falava, não, porque o podcast Seja Fora do Normal, e aí ficou o nome. E essa conexão que o Ítalo está trazendo de empresa pode ser com o seu projeto. Eu aqui, Márcio Serbella, participo de algumas organizações, entre elas sou fundador da EMECF, Educação Empreendedora, mas eu sou autor e tive a oportunidade de publicar esse livro que é o Seja Fora do Normal. E esse momento aqui é um momento da gente expandir o livro, ou seja, trazer pessoas que se permitem esse pensar fora do normal, as ideias que a gente traz no livro, e as pessoas entenderem também. E a partir do podcast, as pessoas se conectam, compram um livro, ganham confiança, entendem do que a gente está falando, é mais ou menos isso. Tem um exemplo muito claro que, para quem não entendeu, ficou bastante claro essa explicação, mas o exemplo da Heineken. A Heineken fez um podcast para... obviamente, vender o seu produto, que é a cerveja, mas também para conscientizar o consumo, o equilíbrio. O nome do podcast é Te Vejo Amanhã. Se você beber todos os dias, uma hora vai causar dano na sua saúde física, mas se você beber controlado, e você vai ver a cerveja amanhã, vai ver todos os dias, né? Quando vocês quiserem. Com certeza o Te Vejo Amanhã vai rolar, né? Mas eu preciso controlar, e a possibilidade de fala, de exposição, de trazer ideias, de trazer momentos. Ela é incrível, não tem problema nenhum.
E é claro, você vai trazer para o seu jeito. Se você curte que apareça alguma coisa espontânea e que seja um momento descontraído e que você não foi, você vai expor. Se não, vai ser cortado. Né, Ítalo? Sim. E é isso. E isso é muito poderoso, inclusive essas ideias subjetivas. Né? Então, eu estou falando de um produto, eu estou falando de uma causa. Porque não necessariamente empresas, né, Ítalo? Não. Eu posso ter professores gravando, né, as suas aulas, fazendo isso de maneira pública num estúdio como esse. A gente está falando do podcast, o programa podcast. Mas não, aqui no estúdio a gente pode gravar uma aula, a gente pode gravar um workshop, como você bem disse, uma palestra, se você quiser deixar gravado esse conteúdo lá no YouTube, ele vai estar lá na melhor qualidade possível. Então tem várias formas de você utilizar o estúdio. A gente está falando do podcast como um programa... Mas o podcast ele precisa ter uma intenção enquanto programa. Né? Você precisa saber qual é o objetivo daquilo que você vai fazer, porque senão provavelmente é um dinheiro também que você está jogando fora. Mas eu posso fazer um podcast que a intenção seja só divertir. Sim, claro. Okay? E a partir dessa diversão ganhar visibilidade, ganhar audiência nos canais de mídia social. O legal do podcast é justamente ser esse... Não é muito roteirizado. E na minha visão, o podcast não... se você tiver com roteiro, ler ele aqui, botar ele aqui no papel, ficar lendo, oi, bom dia, boa tarde, meu nome é tal, e não vai ser legal pra quem tá escutando, porque vai ficar uma coisa robótica. Então, essa questão da conversa é o que torna interessante o podcast, porque às vezes vão surgir dúvidas mesmo, você vai falar coisa que não tá 100% certo, porque a gente não tem nada aqui pra ler, o que tá... E a gente vai aprendendo, né? Hoje eu me considero um apresentador de podcast, eu estou aqui já fazendo isso. Tenho entrevistado pessoas mais diversas, de mais famosos a menos famosos, pessoas nas suas regiões, nas suas áreas. E esse papel de buscar a intenção, buscar aquilo que a pessoa precisa falar, precisa se conectar e também levar uma mensagem. Eu não estou aqui fazendo um trabalho voluntário, gratuito. Eu estou promovendo o livro Seja Fora do Normal, eu estou promovendo o Márcio Serbella, as pessoas ganham confiança, se sentem à vontade para aqui visitar o estúdio. Né? Então, isso tem uma intenção por trás e era disso que eu estava falando. Seja lá qual for a sua intenção... Uma estratégia, né? Tem uma estratégia por trás do projeto. Você pode usar o podcast como essa ferramenta. Estava conversando aqui com um advogado, né? E outros profissionais, já entrevistei aqui profissionais da área médica, engenheiros, que têm limitações com relação à divulgação, a marketing. E a estratégia do podcast para que você seja visível, para que as suas ideias fiquem, ela é uma estratégia poderosa. E assim, me conta alguma coisa que você ouviu fora do normal lá, não só no estúdio lá do Clube Empreendedor Brasil, mas aqui no estúdio, que tenha te encantado ou que você gostaria de dividir com as pessoas que estão ouvindo a gente. Cara, tem muita coisa divertida que a gente escuta, né? Muita piada, muita... O que se fala fora do normal, mas tem uma coisa que é muito interessante, que é um podcast que a gente gravou lá, que é sobre o TDAH. O TDAH, ele pode ser um superpoder. Você pode usar o seu TDAH. O que seria uma dificuldade? Transformar o TDAH como um superpoder para fazer... O que seria um transtorno pode ser, eu posso usar como habilidade. Sim, porque aí você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, com uma forma de... agitada, né? Como que seja... Você não consegue focar em nada, mas ao mesmo tempo você consegue focar em tudo. E se você não conseguir focar, também tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Esse negócio tá tudo bem, acho que você roubou de mim, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas essa é uma coisa muito interessante que... Às vezes o que a gente olha como problema, quando a gente tem a possibilidade de se conectar, e você ali na situação da pessoa que está responsável pela gravação, que está atento às falas, aos cortes, aos momentos, você acaba se envolvendo com aqueles assuntos e se encanta com coisas desconhecidas. Né? Então, quando a gente se permite, inclusive, ouvir um podcast, a gente se permite isso foi diferente. Agora foi uma coisa que me veio na cabeça agora, mas é verdade, porque isso aí, às vezes o que vem na câmera é tudo certinho e nunca é tudo assim. Eu nunca gravei um podcast que foi do início ao fim perfeito. Todo mundo erra. Não Só tem... com o Serbella. Serbella consegue. Ele consegue.
Mas Eu já consegui gravar um sem quase corte aqui, né? Isso é verdade. Alguns. Mas e aí, essa coisa que vem pro vídeo, pro YouTube, que você já vem pronto, pô, esquece. Você tá falando assim, pô, não, mas tal pessoa, se você usa tal pessoa como referência, não vou gravar porque essa pessoa aqui, olha o jeito que essa pessoa faz. Olha só como é que saiu esse vídeo. É perfeito. Não é. O vídeo foi feito 1 bilhão de vezes antes de ir pro ar. Foi gravado, foi editado. Mesmo o que foi pro ar, ele foi editado. Então, não tem problema nenhum em errar. E vai lá, grava, erra. Eu fico atrás da câmera, então eu tô zero acostumado em ficar aqui. E legal que a gravação de vídeo, podcast, né, ela traz uma possibilidade que antes a gente só via em filme e novela, que é a história do making off, né? Sim. Que os erros são incríveis. Os erros, às vezes, conectam a gente com possibilidades que a gente não faria. Então, usar o making off, né, alguma coisa que começou, que a gente estava falando antes de começar a gravar, mas por um acaso foi captado, isso também gera poder, né? Quem nunca se divertiu com o final do filme lá, quando passa os erros de gravação? Que fica... É muito mais divertido até que a própria cena. O cara derrubou o microfone. Mas acontece, a gente vai esbarrar no microfone aqui, vai derrubar, que isso aqui vai cair para trás, mas... segue o baile, continua gravando porque vai ficar legal. O conteúdo, o que a gente sempre fala antes de começar a gravar, se a pessoa estiver muito nervosa, é que você não vai falar nada que você não saiba. Então, é só deixar uma coisa natural, deixar a câmera de lado aqui, buscar pontos que você tenha calma para falar, porque você vai falar o que você sabe e é isso que importa. E quando a gente está conectado com aquele assunto, às vezes o que você sabe, e às vezes, por exemplo... é uma coisa simples para você, mas às vezes é uma coisa que ninguém sabe. Cara, eu já entrevistei pessoas aqui, que a pessoa estava aqui quicando de um lado para o outro, né? E a pessoa, mas eu não vou conseguir, eu não consigo. Aí eu virei para a pessoa no início, logo da gravação, ela deu uma travada também, mais ou menos como aconteceu ainda agora. E aí eu falei assim, era, né, uma... colega, e eu falei, olha, dá uma girada no cabelo, mexe no cabelo, faz alguma coisa aí, mas vamos em frente, ganha força onde você estiver. E foi incrível, porque foi o primeiro podcast que eu fiz, entrevistando 2 pessoas ao mesmo tempo. E ela tomou a conversa para ela. O outro, né, participante que estava ali, que normalmente tem mais habilidade com essa questão da fala, da venda, ficou em segundo plano. Ela assumiu o poder da conversa dali em diante, né? Que normalmente era ele que vendia e ela ficava na parte de trás ali, ajeitando tudo para poder acontecer a venda, né? Mas ele que chegava lá na frente e falava, o produto é isso, vendia. E aí depois dessa história do mexer no cabelo, a bichinha foi embora. Soltou e deixou o podcast fluir bem. Foi um dos melhores podcasts que a gente gravou aqui, Um dos melhores podcasts, sim, sem dúvida. E é isso, então não pense que você não vai conseguir. Mas Ítalo, agora é o Ítalo Fiuza que eu estou entrevistando aqui. E eu queria que você contasse algo fora do normal na sua vida. Não precisa ser relacionado aqui com a gravação, com o podcast, com o estúdio. Alguma coisa que você gostaria de contar para o público. Não tinha pensado ainda nisso. Não tinha pensado nisso. O cara grava o podcast fora do normal, sabe quais são as perguntas que são feitas e o cara não se prepara para as perguntas. Eu tô brincando, galera. Mas vamos lá. Mas eu vou falar uma coisa que... Se você não souber, eu vou te perguntar uma outra coisa. Então, eu não vou falar uma coisa específica, não. Eu vou falar a vida. Porque quando a gente fica muito preso, a pandemia prendeu muita gente, né? Eu tive uma adolescência na pandemia e quando a gente começou a sair da pandemia, foi logo assim que eu entrei lá no primeiro estágio. E aí... a vida que eu tinha no estádio, indo todo dia, saindo de casa todo dia, vendo pessoas, se conectando, foi algo muito fora do normal. Algo que você não estava habituado. Não estava habituado nem um pouco. E aí, isso foi me fazendo evoluir, vendo coisas. Uma coisa que sempre me inspira é ver artistas na rua, tipo, pintando aqueles grafites, aquelas pinturas bonitas que tem na... Você vai olhando no ônibus, você vai reparando no caminho, você vai... Isso é fantástico. A vida é fantástica. A vida como ela acontece, isso pra mim é fora do normal. E sempre me marca quando eu tô indo pra algum lugar, fazer um trabalho em algum lugar e vejo uma coisa sendo feita, uma pessoa ajudando a outra ali sem
nem querer nada em troca. Esses dias mesmo, eu tava... Isso marca a gente, porque esses dias eu tava voltando do Rio, de um trabalho, e eu tava no ônibus e aí um senhor já de idade, com dificuldade de andar, se levantou e foi ajudar a senhora que também tava com dificuldade de andar. Tipo assim, ele já tava com dificuldade de fazer o dele, e ele ainda teve a capacidade de querer ajudar o outro. E isso é a vida, como ela acontece. Eu vou te contar que isso é maravilhoso, né? Eu vou me emocionar porque, assim, é maravilhoso a gente perceber que tem gente muito boa por aí. E uma coisa que eu aprendi na vida, e eu aprendi isso fazendo... Eu já até comentei isso uma vez em algum podcast aqui, mas fazendo um trabalho numa instituição religiosa, a gente fazia um trabalho chamado Campanha do Quilo. E eu aprendi, Ítalo, que uma senhora contou para mim, Dona Luzimar, né, não sei como é que a senhora está, mas ainda tem conexão com a sua filha. Então, mas ela me contou uma coisa, Márcio, as pessoas mais pobres sempre têm algo para dar. As pessoas que mais precisam ou que mais têm desafio, elas sempre têm algo para compartilhar. E uma vez a gente visitando uma casa, ela foi, vamos ver. Aí eu falei para ela assim, não, nessa casa a gente não vai conseguir nada, a casa é muito pobre, a pessoa não tem nada. Ela falou, não, eu não tenho o direito, Márcio, de tirar a oportunidade da pessoa ajudar alguém. Eu tenho que dar essa chance para a pessoa. E aí ela falou que estava fazendo a campanha do quilo e a pessoa veio com meio sabonete, cara. Mas doou algo, sim, sabe? Isso que você falou é muito poderoso. É muito verdade, cara, é muito verdade. Também teve um caso agora recente que exemplifica isso também. Eu tava numa padaria de bairro aqui e por acaso ele não tem sinal, né? Ali em Venda das Pedras, aqui em Itaboraí, não tem sinal ali numa parte não pega sinal de jeito nenhum de rede. E a gente agora só anda sem dinheiro, né? Não tem dinheiro pra físico. Só tem no Pix e cartão e tal. E aí eu fui na padaria comprar R$2 de pão. Falei assim, pô moça, tô com... Passa no cartão aqui pra mim, por favor, e tal. E meu cartão não funcionou, a maquininha dela também. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, menino, paga aí na semana que vem, quando você vier, paga na próxima vez que você vier aí. Aí eu falei, pô moça, mas eu não moro aqui, eu moro lá pro centro, não venho aqui quase em Venda das Pedras. Aí ela falou assim, menino, leva aí o pão, R$2 de pão, não tem problema não. Tipo assim, é o trabalho porque não precisava disso. Se fosse... É muito simples a forma de ver. As pessoas mais simples têm uma forma de ver a vida muito mais simples do que... Isso é poderoso demais, né? É poderoso demais. É algo que encanta. Não obrigado por você ter contado isso. Não, mas é algo que marca a gente. Sempre que tem alguma situação assim, é fantástico. E assim, o fato de você estar trabalhando no estúdio, eu vou contar para vocês que eu tenho visto pessoas... as mais incríveis, de governadora, prefeito, responsáveis por conselhos, artistas, que estiveram no estúdio onde o Ítalo estava atuando, e elas perguntam a ele o que ele achou. Né, se foi legal, se não foi legal. E o cara se tornou uma referência, inclusive, para avaliar se aquele conteúdo pode ir ao ar. Inclusive eu faço isso, né? E aí, esse podcast hoje, o que você acha? Como é que vai ficar? Cara, isso foi incrível, não foi? Ih, falhou isso, falou aquilo. E isso tem a ver com essa observação, sim, do mundo e da vida que você falou. O que você acha? Sim, é porque isso não tá dentro de um roteiro, né? Essas situações não estão dentro do roteiro porque nenhum roteiro vai conseguir imaginar uma coisa dessas. E aí, as pessoas sempre perguntam antes de começar a gravar, tu fala assim, como é que você acha que eu devo começar e tal? Eu sempre falo a mesma coisa, falo, seja você, seja natural. Se a pessoa chega lá com o roteiro falando assim, oi, bom dia, como eu falei já, eu já falo, faz da forma natural, esquece essa folha aí, deixa confluir essa conversa. Quando a pessoa chega lá com papel, isso é importante também, a pessoa chega lá com um papel, um telefone e tal, pontos de assuntos da conversa, isso é importante, porque você se prepara, se tiver algum momento que seja em um silêncio e o assunto meio que acaba e tal, você consegue puxar outro ponto já de forma rápida para não perder o público que está assistindo. Mas não é um roteiro pronto, tipo, qual pergunta que eu vou fazer, em qual momento, isso não. Deixa a conversa fluir, mas os pontos
de informação, de conexão no podcast é importante para se preparar antes, né? Não tô falando pra pessoa chegar lá sem preparo nenhum, sem nem saber o que vai falar. Não, prepara o seu roteiro, mas não prepara o roteiro com o que você vai falar. Prepara com os temas que vão ser ditos no podcast. Muito legal. Agora eu vou surpreender esse cara. Vou surpreender ele, vou deixar ele numa sinuca de bico. Vou deixar, tinha que fazer. Já contei pra vocês que o cara é meu filho. Então vou perguntar pra ele. Ítalo Fiuza, como é pra você ser filho do autor do Seja Fora do Normal, o tal do Márcio Serbella? Aí fica tímido, né? Ah, não quero saber. Pode falar mal. Olha, gente, pode falar, cara. Eu tô abrindo a guarda aqui. Você pode detonar o Márcio Serbella. Mas conta pra mim como é ser filho do Márcio Serbella. Isso é bom, é ruim? O que pegou? O que é? Pô, conta aí, cara. Pô, é muito maneiro, cara, muito bom. Essa relação que a gente tem é muito legal e às vezes a gente não vê isso, né, de forma direta, mas aí você vai parar pra... Às vezes eu tô com os amigos e tal, e você participa e aí quando eu vou embora, sempre tem alguém que fala assim, pô, teu pai é muito maneiro, né, você... Cara, tem muita sorte, velho. Eu falei, pô, mas aí tipo, a gente não percebe essas coisas. Mas essa relação que a gente tem realmente é muito, muito fantástica pra mim, né? É uma inspiração. Opa, tudo bem. Eu não vou chorar, não. Fica tranquilo. Não, vai não, de novo não. De novo não. Eu nunca choro. Mas Mas através, pô, eu fico feliz de ver que você tá conseguindo demonstrar a pessoa que você é através dos seus livros, das suas poesias, né, como escritor agora. E eu vejo que, assim como você ajuda outras pessoas com os seus serviços, né, com coach e tal, isso é muito passado pra mim também. E aí eu fico muito feliz, não tem muito o que falar, eu fico muito feliz de poder ter o privilégio de estar perto de você. Legal. Não sei se responde direito. Por conta desse cara aí, eu já fui até técnico de futebol. Já. Né? A gente tá sempre junto, né? O que eu tô fazendo tá junto. A gente vai. É a mania de... Gente, se você é pai, se você é filho, né? Não desperdice o seu tempo. Esses momentos, eles são importantes. Tudo que você puder fazer junto da pessoa que você ama, faça. Não deixe para depois, né? Isso é importante. Pode ser o tempo de você ir junto, de pegar uma carona ou de dar uma carona com aquela pessoa que você se sente bem. Esse momento pode ser o seu momento de conexão, né? Posso contar? Pode. Posso contar uma coisa da época de escola sua? Aqui? Pode. Você deixa? Eu até sei se você vai falar já, mas pode. Toda vez que eu pegava o Ítalo na escola, né? E isso é uma coisa que eu sempre fiz questão, não só com ele, mas também com as minhas outras filhas, a Júlia e a Luana. Né? Que tem que estar aqui também, né? Não que tem que estar aqui qualquer hora dessa, né? Não podem fugir dessa questão. Eu fui o primeiro para abrir as portas. Você foi o primeiro para trazer aqui. Então, assim, porque são meus parceiros comerciais também. O Ítalo é meu sócio, a Júlia é minha sócia, a Luana é minha sócia, a Mônica é minha sócia. Em ramos diferentes, mas em ramos diferentes, e a gente vai embora fazendo coisas juntas. E eu virava para ele e perguntava assim: e aí, cara, como é que foi na escola? Normal, né? Sim. Aí eu falava assim: fez alguma merda? Aí, não. Eu falei, pô, que pena. E ele ficava me olhando com a cara, esse cara é maluco. Já era exatamente isso. Eu lembro quando eu ficava falando assim, cara, o que esse cara tá perguntando? Que isso, cara? A gente tinha... Pô, a gente na escola, né? Aí todo mundo chegava assim, pô, fazia alguma besteira na escola. Aí falava assim, a primeira coisa que sempre pensa, né? Não, pô, minha mãe vai me matar quando chegar em casa, meu pai vai me matar quando chegar em casa. Aí você chegava no carro e já perguntava já, mas eu nunca fazia direito. Nunca. Depois foi se permitindo fazer umas coisinhas. Mas calma também, com calma. E foi ganhando confiança pra me contar. Claro, né? Esse hábito a gente sempre teve e de ser muito... ter essa comunicação muito perto, né? Nunca deixar, tipo, de estar junto, mesmo que seja num momento nosso, de, vai lá pra casa assistir o jogo. Eu tô meio cansado e tal. Não, vamos lá, a gente vai assistir e depois vai embora e tá, cada um vai pra sua casa. Se estiver muito cansado mesmo, também vai, tá tudo não bem. tem problema nenhum. Mas isso também é uma coisa muito bacana da nossa relação, né? Tanto com você, tanto com minha mãe, que a gente nunca teve esse problema de falar
o que tava fazendo, tipo, mas era errado, no momento era errado e tal. Mas, se tiver de falar que tá errado, a gente vai falar que tá errado. Assim como você já me falou algumas vezes que eu tava errado. E assim, por isso que eu brinco que o Ítalo é mais velho do que eu, porque eu tenho prazer e orgulho de dizer que várias vezes eu sigo o conselho do meu filho, né, da minha filha. Isso é bravo, porque... E assim, cada vez que eu segui, eu cresci. Às vezes não segui também, e a gente vai embora, né? E a gente vai seguindo. Isso é muito legal. Meu irmão, vamos lá, porque o tempo está passando e a gente tem coisa ainda para falar. Conta para mim qual foi o seu melhor erro. O melhor erro eu acho que não foi um erro meu, né? Mas uma coisa que seria muito ruim é tirar algo positivo, pode ser? Pode, pô. Tá valendo. É a pandemia, cara. Porque foi uma coisa horrorosa, né? Pra todo mundo e tal. Mas foi uma virada de chave que todo mundo teve que crescer muito. E eu acho que quem tem a minha idade, que cresceu ali, teve seus 15, 16 anos, 17 anos na pandemia, vai entender que eu tô falando que foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom porque me permitiu, pelo menos, se conhecer mais. Porque teve aquele período ali sozinho, conhecer mais as coisas que eu gosto, coisas que eu dou valor e que eu dou até hoje importância, né? Meus princípios, meus valores, foi muito, como é que eu posso dizer? Aumentou muito esses princípios, essa linha. Aquilo que você considerava valor, você passou a achar muito mais importante, sim. Mais importante. E aí a pandemia. E olhar, né, situações acontecendo de desigualdade, de desumanidade e trazer isso, né? Não para modificar a pessoa que está do lado de lá, mas para modificar. Eu vi o Ítalo fazendo esse processo várias vezes, dele ser melhor. Né? Algo acontecia, mas vamos lá, então vamos aqui na nossa casa mudar um pouco isso e começar fazendo a nossa parte. Porque dentro de casa, o que a gente faz dentro de casa, a gente vai fazer na rua também, né? E aprender a ter prazer com pequenas coisas. Sim, muito também, porque eu lembro que na pandemia, a primeira vez que a gente saiu de casa na pandemia, foi pra gente ir eu não lembro onde foi certinho não, mas eu acho que foi num posto de saúde perto pra fazer um teste. Mas foi a primeira vez que a gente saiu de casa. E a gente no caminho de carro, a gente foi com a janela aberta assim, olhando como se fosse um mundo... Um mundo esquisito, né? A gente não tinha mais... A gente não tinha mais aquela visão, o que a gente estava acontecendo ali na rua, e a gente foi prestando atenção em tudo. E aí, eu acho que uma dica já é, tipo, prestar atenção nas coisas que vão acontecer no seu dia a dia, porque se você parar pra perceber, sair do telefone um pouquinho quando estiver no ônibus... E foi bizarro, né? Parecia que a gente estava vivendo a música do Raul Seixas, né? O dia que o mundo acabou, que não tem polícia, não tem ladrão, não tinha ninguém na rua. A gente teve a oportunidade de passar boa parte da pandemia, né? Eu, pelo menos, né? Você ficou trabalhando aqui, mas eu passei boa parte da pandemia lá na Ilha Grande. E a gente pegou uma época que não tinha ninguém na praia, ninguém na Ilha Grande. E a gente se conectou muito com a energia do lugar. A energia, o caminhar, né? O andar pelos Aí começou a perceber, tipo... A gente tava dando uma volta de caiaque e tal. Aí eu olhei, isso é uma coisa fora do normal. A gente passava ali na frente de casa, saía da casa e pegava o caiaque. Na frente de casa tinha um barquinho que tava afundado. E a gente vai lá, desde que eu nasci, a gente vai pra Ilha Grande. E a gente nunca tinha reparado nesse barco afundado. E aí, olhando lá, tipo, a gente não tinha nada pra fazer, né? E aí a gente tava olhando assim, reparando. O mar muito claro, por causa que a pandemia também, a movimentação de barco que diminuiu. E deixou a água muito mais visível, né? Visível. E a gente conseguiu ver um barco que a gente nunca tinha visto, que tinha ali um barquinho, né? Uma embarcaçãozinha afundada ali. E a gente começou a mergulhar ali pra ver o que tinha ali, se era um barco mesmo, se era um resto de barco e tal. E uma situação que, tipo assim, a gente não reparava no dia a dia. Apesar de não ser uma coisa comum, mas a gente não reparava. E foi uma coisa que, mais uma vez, a pandemia nos permitiu olhar com as coisas que a gente não conseguia ver.
Eu acho que isso foi a coisa mais fora do normal que eu podia ter vivido, né? Também, acho que também foi uma coisa pequena, né? Não, mas tá tudo Nossa. certo. Tá tudo Não, certo. pequena não, né? Tô brincando. Tom de Pequena, irônico, grande, né? Porque a pandemia foi uma coisa não. Tudo bem. brutal, né? Não tem outra palavra pra usar. A gente usa ironia também, um de um com o outro aqui, de vez em quando ele me detona, mas Ele é meio difícil com ironia. Custa um pouquinho, eu não curto e custa um pouquinho a perceber, né? Mas enfim. Ítalo, conta pra gente aqui um sonho fora do normal. Nessa eu tava pensando antes, mas eu não consegui chegar numa resposta. Mas eu acho se que... permite colocar pra fora o que tá passando pela cabeça, mesmo que não esteja completo. Eu acho que chegar num ponto de... Já aconteceu algumas vezes, mas chegar num ponto de mudar a vida de uma pessoa, né, nessa questão, né? De trazer uma pessoa, uma história de uma pessoa, um conteúdo, né, com uma história de uma pessoa e fazer essa pessoa virar a chave com um podcast, com os benefícios que o podcast vai trazer para o conteúdo, o podcast, a gravação, enfim, vai trazer para essa pessoa conseguir virar a chave da vida dessa pessoa. Acho que isso é um sonho mesmo. Então você quer dizer que o seu sonho fora do normal é uma coisa normal. Porque você tem feito isso, né, irmão? Mas enfim, então você quer fazer isso muito mais, talvez. Sim. Em uma escala... Muito grande, uma escala você maior, quer trocar para um número aí, né, de alguns cal, de alguns mega, muito. tera, giga, né? Mas eu acho que o estúdio já foi um sonho, já tem muitos sonhos já feitos já. Fora do normal, só filme agora. Mas não esquece, isso aí fica uma dica aqui para vocês. A gente precisa olhar para lá, para onde a gente quer chegar. Né? Senão a gente cai na historinha da Alice, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então buscar o seu ponto de chegada, entender, visualizar, perceber, planejar. Então eu acho que eu vou mudar essa frase, mas é a mesma história. Mas eu acho que conseguir disponibilizar esse recurso, essa possibilidade. Disponibilizar esse recurso para mais pessoas de uma escala maior. É a mesma coisa, mas conseguir fazer um estúdio de uma forma que possa atender milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas, talvez, quem sabe. Então vamos lá, vamos pensar nisso. Vamos fazer esse sonho fora do normal virar realidade. Ok? E a gente começa a transformar algo em realidade quando a gente assume que ela é nosso propósito. Mesmo que pareça meio esquisito, estranho, grande. Tem que colocar no papel, né? Isso, agora tem que colocar no papel. Pra visualizar lá. Assim foi aqui o estúdio. Sim. Né? Como é que é o nome do estúdio? FZA. Fala de novo. FZA. Então... É isso, meu amigo. Obrigado pela tua visita aqui no podcast Seja Fora do Normal. Vou falar... Tô nervoso lá agora. Para mim, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Se não a mais importante, né? Assim, é claro que as minhas duas filhas que não me escutem Luana, então... falar isso, porque senão vai rolar ciúme, mas eu também vou falar a mesma coisa quando elas estiverem aqui, com certeza que é uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né, com a sua característica, então... cara, muito obrigado por você me permitir ser seu pai. Eu espero que eu tenha ido bem, né? Porque o podcast não foi... Esse momento aqui do nosso podcast... Tem muita coisa pra falar. Agora que tá vindo tudo que tá acabando, tá vindo tudo mesmo? pra falar. Então fala mais alguma aí pra gente poder encerrar, vambora. Senão você tá enganando o público. Bora, fala aí. Não, mas tinha bastante coisa pra falar, né? A gente não falou do Futeba, a gente não falou de quase nada que teve... Gente, muita coisa interessante. Inclusive, né, a gente eu falei aqui do time de futebol, teve o Ita Legend, aí depois mais adiante, já com essa história do podcast, o Ítalo sempre sonhou com a possibilidade de ter um programa esportivo e criou um programa esportivo com alguns amigos extraordinários que hoje são meus amigos também. Aliás, essa coisa é esquisita, mas é meio fora do normal, mas eu sou amigo dos amigos do meu filho, né? Me considero amigo de alguns deles. E a maioria gosta mais dele do que de mim.
Né? E o Futebas, fala um pouquinho do Futebas antes da gente encerrar, só pra gente dar um gostinho para uma próxima oportunidade. Quando o Matheus vier aqui. Quando o Matheus, quando Pedro. O Guilherme. O Futebas foi um período, né? A gente gravou, se eu não me engano, acho que foram 14 episódios com pessoas incríveis, convidados que a gente conseguiu trazer. A gente trouxe jornalista, trouxe influencer de TikTok, trouxe jogadores que estiveram fora do país, inclusive. Sim, teve a oportunidade de gravar com alguns jogadores que tiveram experiência no Japão, enfim. Mas foi um período muito importante para mim, até destravar um pouco. Se eu consigo falar um pouco aqui ainda de forma mal, mas... Se eu consigo falar um pouco aqui ainda... Cara, meu irmão, valoriza. Você fala muito bem, você se apresenta muito bem. E vou te contar, você é um ótimo apresentador de podcast, ok? E eu me inspiro em você para apresentar os meus episódios. Se eu consigo falar hoje aqui, eu devo muito ao Futebas, né? E o Matheus e o Pedro sabem disso, que foram os meus sócios, companheiros, amigos lá nessa jornada do Futebas. Eles sabem da importância que eles tiveram para mim e... Um abraço para eles, inclusive, porque vão assistir com certeza. Ítalo, um recado para o público, suas considerações finais, como que a gente faz para contratar o estúdio? Né? Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, primeiramente, né, de estar aqui com você. Foi muito maneiro esse papo, essa abertura que a gente teve. E para você que quer contratar o estúdio, segue o @EstúdioFZA. A gente está começando ainda com o Instagram. O estúdio é bem recente. Estamos com equipamentos de tecnologia bem recentes. Última geração. Preparado para receber vocês. E para você que tem uma empresa que quer conectar, fazer a conexão, deixar a sua empresa mais humanizada, seu produto mais humanizado, explicar, porque quem tem uma empresa, ela não só vende o produto com um podcast, mas ela... cria esse... Gera valor, né? Gera valor e gera essa questão que você é especialista no que você está falando. Autoridade. Gera autoridade, exatamente. A autoridade que vai conseguir te conectar com outros públicos também e vai principalmente te fazer conexões com outras pessoas, que é muito importante também. E trazer oportunidades de parceria também. Exato, sim. O que a gente teve aqui já algumas parcerias que começaram a partir de vamos lá gravar o podcast, aí acabou o podcast aqui, ficou uma conversa aqui, gerou um negócio. Gera negócio. É importante ter essa comunicação com o seu público. O marketing o marketing digital hoje quase a principal estratégia de vendas. Então, crie seu podcast, procure a gente. É isso. É isso. Gente, estive aqui hoje com Ítalo Fiuza Freire. O Freire é meu. Apesar de eu usar o Márcio Herbella, eu sou Márcio Herbella Freire. Ítalo, muito obrigado pela tua presença. Foi maravilhoso aqui. Nosso podcast, o podcast Seja Fora do Normal, se registra, né? Clica aí no sininho, acompanha, escuta no carro. É muito tempo, mas vai lá, vai escutando aquela viagem um pouquinho mais longa, o engarrafamento, aquele engarrafamento complicado, escuta um pouquinho o Herbella e as pessoas que ele vai entrevistando. Esteja sempre conosco, sempre pessoas especiais, histórias especiais e um jeito fora do normal de levar a vida e principalmente de ser mais feliz. Segue também lá msf.com.br e quem quiser curtir as poesias aqui do Herbella, Herbella com c2ls.com.br, você me acha nas redes sociais, Márcio Herbella, único no mundo, só tem esse aqui que está falando, tem um Marco Herbella lá na Itália, que é um compositor, mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela presença, pela audiência de vocês. Até a próxima. Seja Fora do Normal, o podcast.